Olá, queridos. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Vamos estudar e meditar Romanos capítulo 8. Temos muitos versículos para nós explorarmos e estudarmos a palavra de Deus. Quero pedir para os irmãos pegar a sua Bíblia. A sua Bíblia que deve estar aí, alguns não gostam de usar, está empoeirada. Então vamos tirar ela da estante, vamos usar, vamos praticar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo vai aqui apresentar o novo homem que nasceu de novo, que agora ele vai viver uma vida através do Espírito de Deus. Ele é uma nova criatura. Aquele velho homem que vivia das práticas do mundo, agora ele vai viver em novidade de vida. E Paulo vai dizer aqui que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nós vamos entrar aqui também a respeito do crente que ele é mais vencedor em Cristo Jesus. Pois o versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nem andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Quando Paulo diz aqui que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o sinal disso que aquele que é salvo em Cristo, ele não é mais condenado. Por quê? Porque ele agora anda segundo o Espírito Santo, e aí ele diz assim, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Nos livrou da lei, do pecado e da morte. Pois era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado pela carne. Quando Paulo diz aqui que a lei estava enferma, quer dizer, a lei ela vem mostrar os nossos pecados, pois a lei ela não tem força de salvar o homem. É por isso que Paulo vai dizer aqui que Deus enviou Cristo, em forma humana, foi condenado para que em Cristo Jesus nós fomos salvos. Versículo 3. Pois era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus enviando o seu Filho, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós. Não andemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, com as coisas do Espírito. Quando Paulo ele diz aqui que os que andam segundo a carne e outros segundo o Espírito, esses que andam segundo a carne, eles ainda vivem segundo as coisas do mundo. Ele tem prazer nas coisas do mundo. Ainda pessoas que não tiveram um encontro com Cristo, não nasceram novamente. Mas aí ele vai dizer que os que vivem segundo a carne, mas não vivem segundo o Espírito. Por quê? Porque os que vivem segundo o Espírito são guiados pelo Espírito de Deus. O versículo 6. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem às verdades é o poder, pode ser. O versículo 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer, os que estão na carne, esses que ainda
não nasceram novamente, ainda não vivem uma vida piedosa diante de Deus, diante dos homens, as suas práticas não condiz com a palavra de Deus. Pois o versículo 9 vai dizer aqui, olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus nos diz: vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito. E sei que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo está dizendo aqui que aqueles que vivem segundo a carne, eles não tiveram o novo nascimento. Eles estão ainda nas práticas desse mundo. E aí Paulo vai dizer aqui, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10 assim: se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, é aquele que entre os mortos ressuscitou Cristo, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, e em vós habita. O que Paulo está dizendo aqui? O homem que não tem Cristo como seu Salvador, que ele não passou do processo do novo nascimento, ainda não bebeu da água da vida, não comeu ainda do pão da vida, não se tornou uma nova criatura em Cristo, a Bíblia diz que ele está morto espiritualmente. Ele está morto no pecado. Porquanto, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 12. De maneira, irmãos, somos devedores, não na carne, para viver segundo a carne. Pois os que vivem segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou pois não recebestes o espírito da escravidão, outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, que é clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que nós fazemos para nos tornarmos filhos de Deus? A única forma, a única maneira do homem se tornar filho de Deus é pela meio da pessoa de Cristo Jesus. Aí muitos vai dizer, mas todos são filhos de Deus? Não, nem todos são filhos de Deus. Só há uma forma, só uma maneira de se tornar filhos de Deus. É através do novo nascimento. É através da pessoa de Cristo Jesus. E o texto diz aqui no versículo 16, o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. O que o versículo 9 diz? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E agora o mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele testifica dentro de mim que eu sou filho de Deus, que eu nasci novamente, eu tenho o Espírito de Cristo na minha vida. Então como é que eu faço para mim fazer parte, para mim ter um novo nascimento na pessoa de Cristo Jesus? É recebendo Jesus como Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, pois aí o versículo 17. Se nós somos filhos, logo também somos herdeiros. E herdeiros de Deus. E colher direitos de Cristo. Se de certo que com eles padecemos, para com ele também somos glorificados. Versículo 18. Eu estou certo que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. E a ardente expectativa da criação guarda a revelação
do Filho de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que sujeitou. Na esperança que também a própria criação será liberta do cativo, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Versículo 22. O versículo 22. Sabemos que toda a criação geme, como se tivesse com dores de parto até agora. Por que, amados irmãos, a criação geme? Por causa daquilo que acometeu no jardim do Éden. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e agora se manifestou Cristo, morreu no Calvário, da mesmas formas humana que nem a nossa, não da forma do pecado. Por isso ele vai dizer, sabemos que toda a criação geme, como se tivesse com dores de parto. O versículo 23. Agora não só ela, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos interiormente, guardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Então aqui Paulo, ele vai dizer que nós temos as primícias, as primazias do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Não é frutos, é fruto do Espírito Santo. Como é que o cristão, ele obtém esse fruto do Espírito? É através do novo nascimento. Porque Paulo vai nos apresentar Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Aí Paulo vai colocar a questão do cristão, do crente em Jesus Cristo, que ele passou do processo do novo nascimento. Agora ele é uma nova criatura. O versículo 24. Pois a nossa esperança, somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo é que já tem. Se porém esperamos e não vemos, a perseverança os é guardada. O versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir. Convém, mas o Espírito Santo nos intercede com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. Então aqui, amados irmãos, Paulo é muito claro em relação à vida daqueles que vivem segundo os recursos desse mundo e aqueles que beberam da fonte transbordante, beberam da água da vida, que é Cristo Jesus. Aqui o versículo 28, Paulo ele vai colocar aqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus. O que vai estar escrito aqui, amados irmãos? Claro que eu tenho uma visão calvinista, né? Mas não quero falar nem de Calvino e também não quero falar do arminianismo. Mas as escrituras é clara quando se fala-se de predestinação. O que é predestinação? É que Deus antecipou as coisas lá no passado. Quer dizer, Deus antemão determinou todas as coisas segundo o seu propósito. Pois ainda que muitos negam, não tem como negar a palavra predestinação nas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Está vendo aqui a palavra de Deus? Que não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Porque ele vai dizer aqui que são aqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos elege, é Deus que nos predestina segundo a sua vontade. O versículo do 29, se tivesse uma Bíblia, acompanha comigo. O versículo 29. Estou lendo o capítulo 8 de Romanos, o versículo 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Quer dizer, Deus já nos conhece antes de todas as coisas. Antes ele nos conheceu e nos predestinou em quem? Pois a Bíblia vai dizer aqui que ele nos predestinou na imagem do seu Filho. Nos predestinou em Cristo Jesus para sermos conforme a imagem do seu Filho, daquele que entre os primogênitos de muitos irmãos. O versículo 30. E aos que predestinou, e que também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também o glorificou. Se nós lemos somente este versículo 29, o que é a palavra predestinação? Deus antemão predestinou aqueles que vão ser salvos. E ele está dizendo aqui, ó, ele também chamou. Quem é que nos chama? O Senhor Deus, o Senhor Deus que nos escolhe. E este chamou, e o também justificou. O que é a justificação? É quando o homem está sendo condenado, e aí vem Jesus Cristo, através de Cristo Jesus, ele nos justifica diante de Deus. Aí ele vai dizer, olha, e o também justificou, e o também o glorificou. O que é a glorificação? É quando nós fomos glorificados no corpo, glorificado assim como foi Cristo. Agora nós não vamos fazer mais parte do pecado. O homem agora vai ser perfeito. O versículo 31. O que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também todas estas coisas. Amados irmãos, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele se entregou por si mesmo na cruz do Calvário. Ele se doou por si próprio. Pois Gálatas 2:20 vai dizer assim, ó. Paulo, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida agora que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual amou e se entregou por mim. Quer dizer, se entregou por nós. Efésios, capítulo 5, versículo 2 diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou, que se entregou por si mesmo a nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aí Efésios 5, 25, Paulo ele vai fazer uma comparação muito interessante, assim como um relacionamento entre o homem e entre uma mulher. Assim também Cristo é com a igreja, com aqueles que foram chamados segundo os propósitos, aquele que Deus o predestinou, aquele que Deus elegeu segundo a sua boa vontade. Diz assim, ó: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo a entregou por ela. Quer dizer, Cristo se entregou. Cristo, como o versículo que nós lemos
aquele que nem mesmo o seu filho poupou. Ele está falando do Senhor Deus, que o próprio Filho antes entregou por todo nós, como nós não dará também todas estas coisas? Aí a Bíblia diz aqui o versículo 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus, a quem Deus os justifica? Irmão, nós sabemos que nós temos um inimigo. Quem é esse inimigo? O adversário, Satanás. Não estou aqui querendo dar glória para ele, mas Apocalipse 12:10 diz assim, ó: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. Quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, a Bíblia diz que Satanás também, está lá em Jó, e Satanás estava arrumando uma forma de acusar Jó diante de Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Que Satanás, ele é um acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Mas não tem problema, porque a Bíblia vai dizer: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois se é Cristo que morreu antes, quem ressurgiu entre os mortos, estará à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? As tribulações, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a palavra, meus amados irmãos, palavra de Deus, que nos traz ânimo em momento das nossas adversidades da vida. Então é o cântico de vitória daquele que ama o Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite.